Aproveitar também, mandar um grande abraço para duas pessoas que mandam um abraço para a Jovem Pan e dizem que ainda acreditam na Jovem Pan. Eu não entendi muito bem o que significa isso. Uma delas é o professor Guaraci, que não falou essa frase, tá? Mas é o professor Guaraci, que gosta muito do Mackenzie. E para a dona Heleninha, a mãe de uma senhora, que mandou um grande beijo para você, um grande beijo para todos aqui. Eu vou agora apresentar algumas considerações. Eu acho que eu sei por que o Renato falou isso. Que certa vez a gente estava discutindo se aquilo era um atentado à democracia. Eu disse que aquilo é um atentado à inteligência. É o que foi feito ali. Por várias razões. Primeiro, se queriam realmente fazer forçar uma mudança de cenário a várias maneiras. Não se faz da maneira como foi feito, supostamente, ao que está sendo dito, um golpe de Estado no final de semana, sem ninguém dentro, durante as férias. Ou seja, foram lá e cometeram um ato de uma ingenuidade. É isso que eu gostaria de trazer. Operação Tabajara, né? É mais ou menos. Eu acho que eu vou te dizer o seguinte, o Renato trouxe um dado que eu acho muito interessante, quando ele falou a respeito da crença na impunidade. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que as pessoas não estavam crendo na impunidade. Elas acreditavam ali, que realmente nós vivemos uma total esculhambação jurídica no Brasil, porque indivíduos que deveriam estar presos tinham acabado de ser inocentados ou descondenados. Então, o que parecia? Onde que está a ingenuidade? A ingenuidade está no simples fato de imaginar que nada produz pena no Brasil. Por qual razão? Porque o sistema jurídico aqui no Brasil não funciona. Se você tiver um advogado da qualidade do Renato, você não vai ser preso nem nunca. Inclusive, vou trazer o Renato qualquer hora dessa para me defender. Eu pago um valor para ele fazer esse negócio. Não vai ser preso nunca. Só que o problema não é assim que funciona. Por quê? Porque quando nós vivemos numa situação de balbúrdia política, balbúrdia institucional, balbúrdia jurídica, só é punido quem não tem poder, não está vinculado a alguém que está no poder. Esse é o primeiro ponto. O Daniel trouxe um elemento e a Elane trouxe também, mas de formas distintas, acerca do Estado Democrático de Direito. Eu peço 1000 desculpas para os nossos juristas. O jurista tem o hábito de imaginar que antes do Big Bang tinha uma Constituição. Não tinha uma Constituição. Ora, o Big Bang forma tudo. E o Big Bang é um ato político. Antecede a Constituição o ato político. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque tem o hábito também de falar do Estado Democrático de Direito e da democracia. A democracia não é a inclusão social apenas, a democracia não é apenas o voto. A democracia, ela se configura por toda a história do pensamento político, da prática política, das teorias políticas, da sociologia política, da ciência política, da filosofia política, da antropologia política, ou o que quer que seja da política, ela se configura num único ponto, razão pela qual você pode explicar de formas distintas, mas não é relativa à democracia. A democracia se configura pelo simples fato da sociedade ou do povo controlar os seus governantes. Por qual razão? Porque o povo nunca governou, não governa e não vai governar. Quem governa são representantes do povo. Se você não governa, as pessoas podem controlar os seus governantes. Aí vem a questão do Estado Democrático de Direito, que é uma discordância que eu faço. Está minando o Estado Democrático de Direito. O que se descobriu? Para controlar os governantes, alguns direitos fundamentais têm que ser preservados. Razão pela qual eles nunca podem ser jogados no lixo, supostamente para defender a democracia. Porque isso sim é um atentado à democracia, já que a democracia se configura por controlar os governantes. Nada mais, nada menos que isso. Então, vi dizer que houve houve um atentado ao Estado Democrático de Direito, ou o Estado Democrático de Direito foi fortalecido por essas conclusões que chegaram aí, para indivíduos que não tiveram a sua conduta individualizada. Não sei o que, a questão do crime multitudinário, que é o que se trabalha com questão de torcidas organizadas. Com todo respeito, são fenômenos distintos. Não tem a ver uma coisa com a outra. No entanto, coloca-se de uma maneira tal em que aí os direitos fundamentais são jogados no lixo, supostamente para a defesa da democracia ou do Estado Democrático de Direito. Não existe Estado Democrático de Direito quando você joga fora a individualização da conduta. Onde está a liturgia, Marcelo Suane? Olha, tem 3 pessoas no Supremo Tribunal Federal que, independentemente de eu concordar ou discordar, eu tenho uma certa admiração. Por razões distintas. Por exemplo, eu admiro o Alexandre de Moraes. Ele tem coragem. Poucos indivíduos têm a coragem que ele tem. E ele enfrenta, ele vai até o final. Lamento que, da minha perspectiva, ele não está no lado que seria o mais adequado para a nossa sociedade. Mas eu admiro e respeito o Alexandre de Moraes. Admiro o Gilmar Mendes. Tecnicamente, ele é excepcional. O Gilmar é fantástico. Outro cara que eu admiro, o Zanin.
Ele é muito bom, não sei se ele vai ser um bom ministro. Acho que vai. Não significa Não significa que eu concorde com eles. Mas acho que será um bom ministro. Por que eu estou falando isso? Porque é triste e lastimável se ver no Supremo Tribunal Federal que nós vimos aí. Olha, primeiro, o ministro está realmente nervoso. Olha. Um ministro interrompendo outro ministro para falar. Isso não se faz nem em reunião em casa. Depois grita e começam a debater e coloca o nível da argumentação no mais baixo possível. Por quê? Porque é o impedimento de que alguém que está instituído para ser a Corte Suprema ou representar aquilo que há de mais alto no Supremo Tribunal Federal não está conseguindo falar. Porque foi interrompido por outro. Como se aquilo fosse um bate-boca de bar. Veja, isso é onde está a liturgia. Essa é a grande questão. Olha, se eu pudesse, eu vou indicar para todas as pessoas, leiam um livro chamado O Leopardo e o Gattopardo, Tommaso de Lampedusa. Ele é um nobre que escreveu sobre a decadência da nobreza na Sicília. E ele disse, essa nobreza é indolente, preguiçosa, que acha que tudo cai no seu colo, razão pela qual perdem a liturgia e permitem que o que há de pior nos estratos da sociedade assume um papel que lhe caberia. Por qual razão? É o que nós vemos. Nós estamos vendo a sociedade sendo nivelada por baixo. E já falei de antemão. Eu gostaria que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, renunciasse ao seu cargo e se candidatasse a presidente da República. Eu votaria nele, porque eu acho que dificilmente alguém ia querer peitá-lo. Eu votaria no Alexandre de Moraes. Mas não acho que aí é o lugar para ele fazer o discurso que ele fez. Muito menos interromper um outro ministro. Onde está a liturgia? Onde está assumir saber quem é? Marcelo Soares usa atrapalhar muito, Elaine, só para fazer um comentário. Eu acho até que é muito gentil com o vândalo. Por exemplo, com o vândalo, eu sou a favor do que faz na Rússia. São 7 anos de cadeia. Você não tem uma parede pichada na rua. São 7 anos de cadeia. Eu acho que é até muito gentil. O problema todo é que aquilo aí foi vandalismo associado de burrice. E eu não tiro de mim a impressão de que há ali também uma certa infiltração. Porque muitas pessoas foram no gado, foram lá... São 14 horas, entendeu? Agora são 14 horas e 30 minutos... Horário em que Suano pede 7 anos para pichadores. No mínimo. No mínimo 7 anos. Hoje ele está querendo ele quer ser deputado. Não quero 7 anos para pichador, botaram Alexandre de Moraes. É que se eles já vão ser presos, que prendam os black blocs que quebraram tudo aqui na Avenida Paulista, que prendam os antifas, que quebraram tudo aqui. Sim, aí sim. Concordo. Primeiro, só fazer um esclarecimento. Eu não voto, porque ele falou que eu voto de minha preferência. Não, na preferência eu fui irônico ali. Pelo amor de Deus, não me confundam. Mas continuando, não é com você, as pessoas que podem ter ouvido, mas continuando com relação a Abreu e Lima. Vamos lá. O que é Abreu e Lima? É uma refinaria que supostamente nos daria uma certa, eu diria, uma certa alavancagem na questão de trabalhar com os hidrocarbonetos, com a previsão de ter 200 mil barris de petróleo por dia que seriam processados ali, seriam refinados. Qual é o grande problema? Uma refinaria que custaria 4 bilhões de dólares, 4,5, passou a custar 18 bilhões de dólares. Quase 60 bilhões de reais. Não, agora eu vou fazer, você está na Jovem Pan, então repita. Quase 60 bilhões de reais. Toda a tua frase, de novo, porque o pessoal tem que ouvir 10 vezes isso. Custaria 4,5 bilhões de dólares, passou a custar quase 18 bilhões de dólares, ou seja, partir de algo em torno de 16 bilhões de reais para quase 60 bilhões de reais. Você está dizendo que a usina deveria custar 16 aproximadamente, a gente só fala em bi. Passou a valer tá custando 4 vezes. 4 vezes. Quase 4 vezes, ou seja, aí vem o grande problema. Aí faz-se um acordo com a PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. O que a PDVSA faria? Era para facilitar o transporte do petróleo processado, o petróleo retirado da Venezuela para ir na Abreu e Lima. E olha que coisa curiosa. Tudo carregado de um marketing. Quem não sabe quem foi o Abreu e Lima foi um oficial do Exército Brasileiro, final do século XVIII, início do século XIX, que participou da independência, não do Brasil, porque ele foi perseguido. Olha que coisa curiosa. Parece que certos militares, quando se apresentam, eles são perseguidos. Aí ele saiu do Brasil e se tornou um combatente pela libertação dos povos do norte da América do Sul. Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia. Só que naquela época, Simão Bolívar
segundo aquele amigo do Marx, era o que havia de pior para os marxistas, porque o Simão Bolívar não era socialista, ele era altamente conservador. Mas aí o que foi que ele fez? O Abreu e Lima participou da independência da América Espanhola do Norte. Por isso que ele foi amelajado e se tornou um general na Venezuela. E se tornou um general na Colômbia. No Brasil, ele voltou para participar, acabou virando apenas um escritor. Mas por quê? Porque foi perseguido quando ele voltou no Brasil. A homenagem ao Abreu e Lima é porque ele participou da libertação da Venezuela, e a proclamação da independência venezuelana e a luta pela independência da América Espanhola aqui da América do Sul. É por isso, é uma homenagem. Coloca-se num efeito de marketing uma personalidade brasileira para construir uma refinaria que deveria estar processando o nosso petróleo. E deveria estar buscando a exploração dos petróleos no norte do Brasil e no pré-sal. E ali que deveria... Mas não, fez um acordo com a Venezuela. Aquilo que ia custar 4 passou a custar 16 em dólares. Por 16 bilhões de dólares. E agora, depois de ter sido paralisada, mas quanto que dá isso em real? Nós estamos no Brasil. Quase 60 bilhões de reais. 58, alguma coisa de bilhões de reais é quanto ela passou a custar. Não, 16 bilhões dá 80 bilhões de reais. Não, multiplicando por 5, você vê 5... mas eu acho que 80. Estava pegando no valor do dólar da época. Então dava mais ou menos hoje que 56 bilhões, 58 bilhões de reais. Só que agora querem aportar mais 4, 6 bilhões para retomar a construção. Mas vai deixar a obra parada? Não pode deixar a obra parada. Mas o problema não é deixar a obra parada, é saber para que ela vai funcionar e quais são os aspectos dela. Isso tem que ser trazido com transparência para a sociedade brasileira. Não é só uma questão de retomar uma obra, porque tem que esclarecer quem roubou, por que roubou, se houve ou não roubo, por qual razão está sendo reativada, por qual razão vai ser processado o petróleo venezuelano. Quer trazer a Venezuela de novo para o jogo e trazer com que o nosso dinheiro vá para a Venezuela? Não, porque a Venezuela tem uma ditadura. Então a gente não pode estar financiando ditadura. Mas certos presidentes receberam presentes de ditadores. Só para quem estamos acompanhando entender, o funcionamento da usina Abreu e Lima, da refinaria Abreu e Lima, o funcionamento, o que tem a ver com Venezuela? Não estamos aqui no Brasil? Não estou te entendendo. Porque quando foi construída, pensou-se em construir a refinaria, pensou-se em construí-la em associação com a empresa de petróleo venezuelana, que é a PDVSA. Por qual razão? Porque dali eles... Naquela época, né? Processaria... tudo bem, mas processaria... Novamente, ela processaria o petróleo venezuelano. Eu vou perguntar para o Daniel José, que é economista. O problema é que está trazendo para cá de novo o mesmo esquema. E o mesmo esquema de financiamento, que é o que vai aportar... Daniel José. Não, eu estou perguntando. Estou perguntando. Eu não disse que está. Estou perguntando. O que eu vi lá está bem fundamentado. O que está bem fundamentado? Qual é o valor que está envolvido? Qual é a tira esperada do projeto? Ponto. Se você está bem fundamentada, qual é o valor que está envolvido? Porque você deve saber coisas que a gente não sabe. Mas não, é público. Se o senhor pesquisar... Não, então pesquise para mim. Eu sou um idiota e quero que você diga qual é o valor. Não, eu sou A questão aí... Tá vendo? Então faz um argumento, joga no ar e vem eu fui ler. anular o argumento. Eu li o projeto, Suano. Eu também. Eu fundamentei o meu. O teu é o ar. Não, todo mundo sabe que para se fazer... Todo mundo sabe... Descondenado. Não, ele todo mundo falou... Justamente por casos que surgiram pela Lava Jato, que começou na Petrobras. O que a gente está fazendo é repetir a mesma história. Quando você fala que a ciência... Agora é Batman também. Não, o argumento do Renato está certo. O problema é que daqui a pouco vão começar os inimigos do Homem-Aranha. Aquilo que o Daniel estava falando. Porque você está dizendo o seguinte, o mercado está avaliando positivamente porque é um esqueleto que está sendo retomado e, além disso, vai resolver um problema da Petrobras, que é o do refino, porque a gente tem que importar petróleo refinado, porque a gente não tinha refinarias, que foi uma decisão estratégica jogada no lixo há 20, 30 anos atrás. Aí, quando começou, teve um roubo, supostamente, teve uma acusação de roubo e paralisaram. Qual é o argumento que o Daniel trouxe? O argumento dele foi muito simples. Não adianta você retomar algo fazendo os mesmos instrumentos que foram feitos antes. Mas eu vou pedir licença ao Suano. Não sei se você lembra que nós estava eu, você, o Bissoli, o Diego, eu não lembro, acho que era o Daniel que estávamos aqui. E havia a ideia de que possivelmente ia reforçar ou preservar a ideia da privatização. Eu lembro que você falou, Capês, eu disse, mas peraí, nada garante isso, muito pelo contrário, no momento que assumir ele vai exatamente dançar a música que vão colocar lá. E a música é contra a privatização, porque é uma pauta do governo. É uma pauta do governo acabar com esse processo de privatização, porque discorda da privatização em si, porque não gosta de certas privatizações, ou porque é estatizante. Olha, já veio o primeiro ponto. É óbvio que não ia ter a privatização.
Por quê? Porque é pauta do governo. E ali foi apenas uma moeda de troca. Ele disse, olha, nós queremos ter dinheiro. Isso aí não tem corrupção. Não tem nada de corrupção. É a máquina podre e suja do nosso sistema político que gera esse tipo de negociação. Simplesmente, o Centrão foi lá e disse, nós queremos poder, queremos um ministério que tem caneta e cargo para a gente eleger mais deputados, eleger vereadores e eleger prefeitos. É só isso que interessa. Então foi lá, o Fufuca assumiu o Silvio... Deu branco. Costa Filho. Silvio Costa Filho, assumiu o Silvio Costa Filho, Silvio Costa Filho falou, não, peraí. Nós não queremos privatização, porque o que o governo faz está no acordo que nós assinamos. Isso dá governabilidade para o presidente, aí é que tem um detalhe. Transforma e torna mais problemático ainda o processo de negociação. Sabe por qual razão? Significa que o republicano virou governo? Não. Eu tenho certeza, aí, porque eu gostaria de ouvir depois o Renato, que deve estar assessorando um monte de gente, eu tenho certeza que aquilo que há de mais concreto é a liberação da bancada. Como o Partido Republicano ele tem que lidar com cobras, papagaios, lobos e todo tipo de coisa dentro do partido, ele não vai dizer, eu não posso fechar, porque se eu fechar eu perco um monte de gente que vai mudar de partido. Então vamos liberar a bancada. Deixa eu chamar a Elaine Keller para esse debate. Isso é praticamente uma nova dança. Renato, eu entendo o que você está falando, mas a questão toda é que a privatização, ela permite a despolitização nas tomadas de decisão. Talvez esse seja o maior câncer que dá. Por exemplo, por qual razão eu não vou beneficiar um cara que vai me apoiar no governo, onde quer que seja, e botar um indivíduo que é apenas técnico e vai fazer a empresa crescer? Que daqui a pouco vem ali o diretor por uma razão. Daqui a pouco tem o diretor nomeado no Porto de Santos. Eu entendo a razão. Eu não sei de Porto, mas eu vou ler e eu vou aprender igual o problema é como falou. É feito. Você quer ver uma coisa? Metrô. O metrô privatizado é ótimo, só tem um detalhe. Você tem que colocar algumas imposições que não são colocadas. Exemplo, chega para o cara que vai ter que pegar o metrô e diz para ele pegar o metrô às 2 horas da tarde. Demora 5 minutos de estação para estação. Às 7 horas da manhã demora 1 minuto e meio. Das rodovias. Aí a gente pega, quando vê, porque teria que ser metrô é levar de um local até outro em 2 minutos. Não interessa se vai ter lucro ou não. Essa é a questão. A privatização é sempre melhor. O problema é como você estabelece. Não é melhor. Por exemplo, eu te dou um exemplo que eu estudei bastante. Vamos lá, vamos ver o Renato então. Porque ele trouxe aquilo que é a essência, Ora, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando só da estatização. Nós estamos falando de um outro problema que bate no capitalismo, que é o monopólio. Ora, quando fala assim, nós vamos privatizar, mas ora, o Estado pode gerir para uma questão de boa gestão, está dando lucro. O problema não é só a privatização. É transferir um monopólio público para um monopólio privado. Você quer resolver o problema do que você está falando? Abre para concorrência. Abre para concorrência. Que venham vários... Daí, não é só o Correio, é o Correio, é a AliExpress, é não sei o quê, vem aquele Jack Chan, vem o BS, vem a FedEx, vem todo mundo para cá. Vem você que pega 1 bilhão do teu dinheiro que você está passeando lá em Angra dos Reis. Para que eu vou ficar gastando com barco? Eu quero agora comprar um outro Correio, quero montar um Correio. Eu vou trabalhar para você. Só que só dá lucro em alguns lugares. Aí é que está o detalhe. Esse que é o ponto que onde deve entrar o poder público. O poder público ele deve entrar apenas dizer as nossas políticas públicas para estimular o empreendedorismo serão esses. Porque aí é que entram os técnicos junto com os empreendedores para dizer quais são as condições necessárias. O pessoal que está nos arranjar uma justificativa para incompetência em aplicar o programa que ela tinha, ou o projeto que ela tinha. Esse é o primeiro ponto. Ela está assumindo que o desmatamento voltou e que eles não têm um controle. O grande problema... Quero deixar claro que você... Não, pode falar. A única coisa que... Fale à vontade, mas da minha perspectiva, a minha perspectiva não pode ser apresentado, ela tem todo o direito de mostrar que o governo não está conduzindo adequadamente a questão ambiental, independentemente de eu concordar ou não com ela sobre a questão ambiental, tá? Mas o que ela não pode fazer é tentar jogar a culpa para um governo anterior ou jogar para um ministro anterior. Porque o ministro anterior, e um deles que hoje é deputado federal, Sua Excelência Ricardo Salles, ele entrou ali e ele disse, eu tenho que trazer racionalização para o processo da gestão ambiental no Brasil. Não era apenas controlar, mas controlar de uma forma que não impedisse o desenvolvimento e o empreendedorismo no Brasil, além de combater a corrupção. As pessoas acusam ele de tudo. Eu não vi ninguém provar nada até agora. Mas o que eu não posso admitir de Sua Excelência, a ministra, já que ela assumiu que está uma esculhambação, é jogar a culpa para um passado recente. Eu já falei aqui do Gato Pardo. Tem uma frase no livro, O Gato Pardo, que é o seguinte: mudemos tudo para que tudo permaneça como sempre foi.
Vejamos o caso do Deltan Dallagnol. Aquilo ali é um filme, Minority Report, que você é preso por supostos crimes que você vai cometer no futuro, que está impresso no teu comportamento psicológico que você identificou no passado. Sim, caramba! Ele foi caçado com base em suposições. Ponto 1. Aí ele recorre ao TSE porque é a última instância. E as pessoas estão questionando, como assim a última instância? Não tem uma outra instância superior? Claro que não. O TSE é um puxadinho do STF. São 4 ministros do STF que estão lá. Como é que aqueles caras que votaram pela cassação vão chegar lá e vão dizer, galera, corporativamente, ou esses aqui são os elementos, ninguém vai votar contra. Ele não tem em quem recorrer. Quando a gente estava falando da reforma, que teve a reforma eleitoral, continua naquelas, mudemos tudo para que tudo permaneça como sempre foi. Quando a gente olha essa reforma eleitoral, foi feito tudo para preservar exatamente o que é e flexibilizar ou dar mais força para os políticos. Eu acho que você foi no ponto. Primeiro, a questão do Dória é outra, né? Eu acho que não dá nem para... Eu não conseguiria fazer uma comparação daquilo que o Dória fez com o que está acontecendo agora. Mas a questão é essa, eu concordo com o que o Daniel falou, mas tem um elemento que tem que ser trazido. Esse elemento é o seguinte, não é uma questão de botar ou não a água para o consumidor ali, que ele acaba perdendo. O problema são as perdas que vão ter e a maneira como você estimula para que haja uma política dessa natureza. Ora, por quê? Porque quando você coloca, simplesmente você diz, aqui está a água e você é obrigado a dar água, tem uma coisa que não é falado. O litro d'água é mais caro do que o litro de gasolina. Se você for comprar uma garrafa d'água lá no supermercado... Não. Vai comprar lá uma garrafa, 1,5 litro. Você sabe quanto custa 1,5 litro de uma água engarrafada no supermercado? Custa na faixa de R$10. O litro de gasolina custa 4 e pouco. Por quê? Porque tem um problema do engarrafamento, tem um problema do tratamento da água, tem uma série de questões. Você não pode jogar isso para o empresário. Agora, se você quer jogar, você não joga como uma imposição. Você joga mostrando todos os benefícios que podem ser dados para estimular esse tipo de prática. Só acabando.